Olá, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou o professor Euclair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre: seria possível o cristianismo ser uma criação dos romanos? Seria possível ser uma invenção nas altas cúpulas romanas do cristianismo? Então, eu peço que você se inscreva nesse canal, assine as notificações, nos acompanhe até o final desse vídeo. E eu vou tentar esclarecer isso de um ponto de vista histórico, social, religioso e até psicológico. Então, por favor, nos acompanhe. Na descrição do vídeo você encontra um curso de teologia pagamento único, ok? Essencialmente, há alguns anos já surgiu uma pessoa com essa teoria, né? Um inglês, um ateu inglês veio com essa teoria. Só que, curiosamente, ela foi rejeitada por outros historiadores, inclusive não cristãos, né? Você tem historiadores que são agnósticos, historiadores que são ateus, historiadores que são de outras religiões, de outras visões, comunistas em si, mas que não concordaram com a tese dessa figura. O que acontece? Isso chegou no Brasil por volta de 2015, então você já tem algumas pessoas comentando, comentários acerca disso, junto com a Terra plana, lá por volta de 2015, dessa teoria de que o cristianismo, o Cristo, que a gente leu, os evangelhos que a gente leu, foi invenção de Flávio Josefo. Só que soa-me um pouco estranho isso, porque quando você pega qualquer historiador, você pega qualquer pessoa que estuda história, em geral, eles nunca partiram desse pressuposto. Particularmente eu desconheço, né? Nunca partiram desse pressuposto. Inclusive você tem pessoas que eram cristãs como Bart Ehrman, que hoje não são mais cristãs. Hoje o Bart Ehrman é algo relacionado a gnosticismo e por aí vai. Quando ele analisou essa situação de que Jesus foi uma criação romana, alguma coisa, ele olhou e falou: mano, esse cara não entende nada de Império Romano, ele não entende nada de cultura romana, ele não entende nada de literatura romana. Ele até perguntou assim: qual que é a formação desse cara, qual que é o treino que esse cara tem para falar que o cristianismo é uma invenção, né, romana. Se ele não entende nem o que é romanismo, como é que ele vai entender de cristianismo? E é interessante porque qual que é a ideia em si? Acho que é Joseph Atwill. Qual que é a ideia do Joseph Atwill, essencialmente? Ele vai colocar que Flávio Josefo escreveu os 4 evangelhos e aí o cristianismo se tornou o que se tornou, e ele fazia parte de uma das famílias dos romanos, né, da época, os flavianos, né? Só que a primeira pergunta é: por que os romanos criariam o cristianismo? Não, qual que é a ideia? Sei lá, a ideia é a pacificação do império. Vamos pacificar o império. Ok. Só que, quando você olha para qualquer fonte histórica antiga, documentação, você percebe que o cristianismo, ele surge em Jerusalém, você tem ele surgindo em Jerusalém, se espalhando pelo mundo, só que ele é, de fato, perseguido pelos romanos. Então, peraí, eles criam uma religião para pacificar o império e depois eles perseguem essa mesma religião, né? Outro detalhe: os cristãos, eles eram vistos como ateus. O que o ateu é pra gente, era o cristão pro pagão. Por quê? Os pagãos, eles tinham vários deuses, então eles tinham seus vários deuses, suas imagens, e o cristão não. Então inclusive, posso até mencionar, quando Pompeu pisa o pé em Jerusalém, ele chega no templo de Jerusalém, ele abre o templo e ele vê que não tinha nada, só tinha um castiçal. Ele falou assim: esse povo é ateu, né? Então, o monoteísmo, esse monoteísmo judaico-cristão, ele soa como ateísmo para os pagãos. E é um problema muito sério, porque quando a gente olha para o primeiro século da era cristã, a gente olha para Tibério, a gente olha para César, a gente olha para Augusto, a prática de adorar o imperador,
era vista como uma atividade cívica. Então, por exemplo, jurar a bandeira. Jurar a bandeira é uma atividade cívica para nós, né? Não é física, cívica. Né? É um ato civil de todo cidadão brasileiro fazer. Né? Então, você canta o hino, tal, vê a bandeira estiada, você está fazendo um ato cívico. O culto ao imperador era uma atividade cívica. Qual que é o problema? Os cristãos se opunham a essa atividade cívica. Então muitos cristãos eram vistos até como opositores ao partido, ao império. Né? Então muitos cristãos nesse sentido, eles foram odiados. Então me parece estranho os romanos criarem uma religião que eles mesmos perseguiram e que religião essa que se torna uma pedra no sapato do próprio império em si. Né? Porque você vai ter perseguições, complexidades, a qual somente Constantino vai começar a resolver. Não é no mínimo engraçado isso? Fala pra mim, não soa contraditório? Soa totalmente contraditório. E é exatamente isso que qualquer historiador percebe. Quando eu comecei a estudar mais sobre o Império Romano, dar mais uma pesquisada, eu percebi isso. Como é que o cristianismo, que é uma religião que ela literalmente se opõe a tudo que o paganismo defende, ela se opõe a tudo que o paganismo defende, é uma criação dos próprios pagãos. Não tem lógica. Né? Literalmente não tem lógica. Então, quando você ouvir alguém falar sobre isso, a pergunta é, antes de você aceitar qualquer coisa, quantos livros sobre história antiga você já leu? Sobre o Império Romano você já leu? Eu acabei de ler esse aqui eu comecei a ler, acho que tem 4 dias atrás, hoje é o 4º dia. Então comecei a ler esse livro aqui, História Antiga, Michael Shelley, que também já li Michael Grant, História de Roma, e ainda tenho alguns outros para estar lendo. Já li o Guglielmo Ferreiro aqui em cima, esse aqui, ó. Guglielmo Ferreiro, SPQR, Edward Gibbons, Cidade Antiga. Né? Inclusive o Cidade Antiga do Fusco de Coulanges, ele coloca que o cristianismo destruiu o Império Romano, destruiu a Cidade Antiga, destruiu o paganismo, o cristianismo. Não só ele confirma isso, o próprio Gibbons também confirma no Declínio e Queda do Império Romano, e o Guglielmo Ferreiro também, que era um socialista, era um historiador socialista, ele também afirma isso, que a moral cristã, o espírito pacífico cristão, destruiu o espírito guerreiro romano. Está na página 14, a ruína da civilização antiga. Né? Então, como é que de acho me vem qualquer pessoa aqui na internet, sei lá, afirmar que o cristianismo é uma criação do Império Romano? Sabe, assim, desculpa, é mau caratismo, é burrice ou é falta de informação. Né? Quando você olha para a formação do Aitchio, que é o principal propositor dessa teoria, né, o primeiro essencialmente, ele não, até onde eu sei, ele não tem formação em história, ele não tem formação acadêmica na área. E qual que é a importância disso? Não é que o cara é melhor que alguém, mas o que o cara tem um treino. Por exemplo, se você me der um 3/8, eu vou saber atirar, mas eu não vou ser capacitado, habilitado, preparado, igual é um policial, igual é um fuzileiro naval, né? Igual é um soldado do exército. Eles têm treino. Se você me der um fuzil na minha mão, eu não sei que modelo que é, se é um AK-47, um R-15 ou um FAL, não sei dizer. Por quê? Porque eu não tenho treino. A mesma coisa é quando você pega um tema histórico ou teológico, né, que a pessoa que está lidando com a documentação, com a informação, ela tem o treino, ela tem o tato. E o Joseph Aitchio, ele não tem essa formação. Esse foi um dos argumentos, inclusive, utilizados pelo Bart Ehrman, no artigo que ele escreveu sobre isso. Veja, eu estou usando Bart Ehrman, gente. Bart Ehrman, que não é cristão. Eu estou citando Bart Ehrman, que não é cristão, né?
E ele discorda dessa visão do cara. Né? O cara que não acredita na Bíblia. Herman não acredita na inspiração da Bíblia, não acredita que a Bíblia tenha sido transmitida corretamente. E ele discorda viamente. Né? Não estou fazendo aqui uma jogada apologética, não. Estou pegando um autor que nem cristão que discorda do cristianismo, vive arrumando treta com cristão, debatendo com cristãos, e ele, quando olhou para a teoria desse Itio, ele falou, mano, perda de tempo. Né? Então, esse treino ele é essencial quando a gente fala do historiador, do sociólogo, do filósofo, do teólogo. Eles têm esse treino, o treino para lidar com suas respectivas áreas, assim como o soldado, o fuzileiro e o policial tem o treino para lidar com o 38, com o fuzil e por aí vai. Então como é que você vai confiar a sua teoria, você vai confiar a sua visão histórica a uma pessoa que não teve esse treino histórico em si? Aí alguém pode chegar e dizer assim, não, mas o Edward Gibbons, ele não tem formação de historiador. Tá, só que o cara sabia latim, grego, inglês, porque ele era inglês, não, ele era escocês. Sabia inglês, sabia o francês, né? Ele estudou por mais de 20 anos o Império Romano, escreveu 6 volumes sobre o tema, e antes disso, ele escreveu Ensaios sur la littérature latine. Ele escreveu em francês um manual de como estudar literatura latina e grega. Né? Isso ele escreveu em francês, que não é nem o idioma primário dele. Então, assim, e o livro dele se tornou um clássico para o estudo da história, né? A história antiga e história eclesiástica. O cara é uma referência até hoje, é um único autor do século XVIII que é lido. Né? E o cara, mas ele não tinha formação histórica, só que século XVIII, parceiro, é outros 500, parceiro. É outros 500, é outra abordagem. Mas ele consta entre os grandes historiadores por causa da produção que ele fez. Agora, pergunto, você pega o Joseph H. e o que ele produziu historicamente de método de pesquisa, de priorização, de análise, que faça com que ele seja reconhecido como um historiador, ou seja, a sua tese tem, dentro do campo acadêmico não tem respaldo. E cada vez mais livros sobre o Império Romano que eu tenho lido, que tratam do Império Romano, que tratam do helenismo, que tratam da história antiga, demonstram que essa teoria é uma furada. E veja que eu não estou nem falando de ponto de vista de um religioso ou de um ponto de vista apologético. Estou falando de uma observação, de uma discussão histórica. É possível ou não? E até onde as provas se demonstram, não. Por quê? Vamos olhar para Augusto. Otaviano Augusto, sucessor de Júlio César do Triunvirato. Vamos lá. Otaviano Augusto foi ele que inseriu praticamente foi ele que inseriu a adoração a um imperador. Foi ele que revitalizou o culto pagão. Por quê? O Império Romano cresceu, né? Roma, no fim da República, ela teve muitas guerras internas. Roma teve que batalhar contra os seus vizinhos sanitas, sabinos, etruscos, latinos. Os romanos tiveram que batalhar contra os seus vizinhos. E depois, quando ele arrumou treta com Cartago, depois invadiu o Egito, depois invadiu a Ásia, o que acontece? Então, o Império Romano ele cresceu, só que ele começou a fluir muita gente para o centro de Roma, e várias religiões começaram a ganhar espaço. E aí a própria cidade de Roma estava perdendo sua identidade. O que acontece? Otaviano Augusto, sucessor de César, ele pega e ele reestabelece o culto, ele tenta reestruturar o Senado e ele tenta reestruturar a religião antiga. Então ele torna aquela religião primitiva de Roma, como ele era o Pontifex Maximus, ele tenta retomar essa religião ele tenta reestruturar essa religião antiga para que houvesse uma unificação e por aí vai, para que não se perdesse. O Otaviano ele tinha essa pretensão. E o que acontece? Otaviano morre, Tibério toma o seu lugar, Tibério morre e outros tomam. E essa religião ela passa a ser o culto imperial. Parte dela, ou a influência disso, é a parte do culto imperial, que é culpa também dos cultos asiáticos helenísticos. Né? O culto ao imperador começou lá na Ásia. Né? Isso o Guglielmo Ferreiro ele trabalha muito pormenormente
Isso começando praticamente com o nosso querido Pompeu, né? Pompeu, companheiro de Júlio César no Triunvirato. Começa com Pompeu, não se desenvolve plenamente, mas plenamente você vai ver isso em Augusto e seguido pelos imperadores. Então, quando a religião romana, ou a religião, ela foi moldada, ela foi uma religião pagã e foi para interesse romano. Os romanos tinham a mania de assimilar outros deuses, outros povos, porque o romano, ele de certa forma era um mestiço, então ele não tinha problema em se misturar, tanto que os romanos são chamados de latinos, o povo latino era um, o povo romano era outro, o povo etrusco era outro, só que eles se tornaram o povo romano posteriormente, né? Então os romanos, eles tinham essa habilidade de assimilar. Só que, eles pegaram a religião que já existia, a religião antiga, e deram uma nova forma. Deram uma nova forma, não uma nova finalidade, mas deram uma nova forma, tentaram resgatar aquela religião. Tudo bem, até aí tudo bem, até aí tá tudo claro. Só que criar uma religião do zero não era prática romana. Criar a religião do zero, vou criar uma religião, vou pegar aqui esse cristianismo aqui, vou transformar. Não faz sentido, porque eles mesmos perseguiram, eles mesmos tentaram destruir isso. O próprio cristianismo era um cavalo de Troia dentro do Império Romano. E os cristãos não eram compreendidos pelos romanos. Por quê? Tinha uma crença, uma visão de mundo muito diferente. Inclusive aqueles cristãos que vinham do paganismo, né, que se tornavam monoteístas e por aí vai. Né? Mas é isso. Os romanos, eles adoravam a guerra, a riqueza. Você olha para o cristão ele falava o quê? Pobreza, pacifismo. Então, era água e óleo. Era água e óleo. O problema é esse que o nosso querido, como eu já disse, Constantino, teve de resolver. Porque na assimilação dele do cristianismo ao Império Romano no 4º século da era cristã, ele teve que fazer algumas adaptações. Tiveram que haver mudanças em si. Mas isso aí é papo para outro vídeo, é papo para outra questão. Se gostou, deixa o seu like, curso de teologia na descrição. E tamo junto. Professor Eucleir à disposição e Deus abençoe você.